3, 1. Vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Olá, muito prazer. Eu sou Wagner Jorge, educador há mais de 2 décadas, artista local há 19 anos e ativista LGBTQIAPN+. E com muito prazer, eu vou fazer aqui uma troca de ideias sobre a diversidade de gênero no ambiente corporativo. Para iniciar nossa conversa, eu penso que é muito importante a gente ter em mente aí 2 palavras, né? A igualdade e a equidade. Nós, né, em termos dos direitos universais humanos, a gente pensa nessa igualdade, onde todos podem e devem ser tratados como iguais, independente de gênero, sexo, idade, enfim. Mas, na prática, a gente percebe que, infelizmente, isso não acontece. E a equidade, ela vem justamente em contraponto e complemento para que essa igualdade possa existir nos ambientes corporativos, nos ambientes dos quais nós estamos em convivência a todo momento. Logo, pensar no ambiente corporativo, a gente precisa, né, estar muito alinhado aí às lideranças, né, que vêm trazendo as possibilidades de acesso para a comunidade LGBTQIAPN+. É muito interessante quando a gente ingressa dentro de uma empresa e percebe naquele meio várias representatividades, que muitas vezes a gente pauta, né, entre o masculino e o feminino, mas dentro deste universo há muitos outros seres humanos que precisam estar inseridos e também tendo as mesmas oportunidades de salário, de trabalho e de visibilidade no mercado de trabalho. E fazer isso dentro da empresa é o diferencial para o nosso século XXI. A gente vem dentro de uma demanda de lutas e conquistas marcadas, né, em tempo histórico, social e cultural, com grandes marcas negativas. E o movimento hoje LGBTQIAPN+, está muito presente, né, nas pequenas causas, em movimentos maiores, pedindo, né, gritando ali uma voz de resistência e para que possa adentrar ao mercado de trabalho. Coisa que a gente, revisitando, né, algumas décadas, haverá alguns estereótipos, né, de alguns corpos LGBTQIAPN+, que estão à margem na sociedade. E ali parece que, né, ficou meio que convencionado dentro desses lugares. E o importante é a gente tentar promover dentro dos espaços de trabalho oportunidade para todas as pessoas. Desafios para promover, né, esses espaços e garantir esses acessos às pessoas. Tudo vai também das oportunidades de funções, né, de cargos. Hoje, a gente tem políticas públicas que auxiliam a comunidade LGBTQIAPN+, a se capacitarem, a estarem ali na educação, na cultura, promovendo, né, um repertório, alimentando ali o seu currículo para que possa também concorrer em igualdade com as demais pessoas que já têm esse tipo de acesso ou que conquistaram isso de alguma forma. E o que a gente não vê é exatamente isso, né? Essas pessoas transitando nas diversidades de trabalho. Há também, né, dentro, né, de todo um contexto, que determinadas pessoas eram sempre tidas para somente trabalhar em determinados segmentos. Em corpos, por exemplo, né, gays, de achar, né, que é só do feminino, que deveria estar em salões de beleza, por exemplo. Quando não, corpos, né, trans, travestis, de estarem à margem da sociedade com a prostituição. Ainda isso é uma realidade que deve ser, né, reconhecida, mas a gente pode promover que haja ocupação desses corpos em diferentes espaços de trabalho no nosso mercado de produtividade. Sobre a linguagem inclusiva. Bom, falar da linguagem inclusiva é um pouco polêmico, mas é algo super possível de ser praticado e reconhecido. Nada mais generoso é você perguntar para a pessoa, né, como ela quer ser tratada, qual é o pronome que a representa. Uma conversa, né, simples, objetiva, já vai te auxiliar nessa aproximação com a comunidade LGBTQIAPN+. E tomar muito cuidado para não ser invasivo, né? Sobre a questão da orientação, é algo muito particular de cada ser humano, né? Ninguém está aqui para tirar ninguém do armário às forças. Mas a partir do momento do convívio, né, dentro do dia a dia,
no trabalho, você vai se deparar e de repente há um estranhamento com um jeito de se vestir, um modo de se falar, e ali que cabe, né, uma aproximação muito cuidadosa e generosa, e perguntando, da mesma maneira que a gente pergunta qual é o seu nome, qual é o seu pronome, né, como que eu me refiro a você. Isso já vai dar uma boa abertura para que haja ali uma aproximação cuidadosa e respeitosa. Quero compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu sou uma pessoa que trabalho com a educação e com a arte há muitos anos. E de primeiro momento a gente logo pensa, educação e arte possivelmente, né, é um corpo LGBT que foi muito bem aceito, recebido, mas nem tanto. Tudo parte também de uma conquista, de uma marca de território, de uma aproximação com o seu currículo, com o seu profissionalismo. E com muito cuidado e também não se deixando se invisibilizar, porque é algo muito comum, né? As pessoas também não querem problemas. Hoje nós temos leis que nos amparam e ninguém quer cair numa criminalidade por conta de um tratamento ou de uma maneira mais grosseira de ataque aos corpos LGBTQIAPN+. Na educação, por mais que a gente tenha vários documentos, né, que amparam a inclusão, a diversidade, se depara-se a todo momento, né, com falas homofóbicas, por exemplo, porque isso também é um reflexo da nossa sociedade, das estruturas de família, de como, né, os jovens, as crianças, percebem como se trata esses corpos e acabam reproduzindo. No ambiente educacional, ainda a gente tem, né, um nível de tolerância, porque a gente está ali para exatamente educar e informar. E, claro, na recorrência, né, de um ato que cai num crime, aquilo vai ter que ser recorrido aos órgãos responsáveis. Mas a gente ainda precisa, né, abrir mais espaços, né? A gente não consegue ter um número, por exemplo, significativo de corpos trans travestis dentro de escola, seja em qualquer função, seja como professores, professoras, seja um funcionário, né, que trabalha com a parte administrativa. Ainda a gente percebe que esses corpos precisam de espaços para ocupar essas funções. E não cabe somente, né, essas pessoas desejarem estar lá. Precisam de engajamento e apoio, né? Quando uma pessoa chega num espaço de trabalho, ela precisa se sentir ali acolhida, representada, ela precisa visualizar, né, entre seus pares que ela está sendo bem-vinda e está ali para o trabalho, para a troca e fortalecimento da equipe. Mas, infelizmente, a gente tem grandes ocorrências também dentro da educação que ainda precisa de avanços. Assim também como na arte, né? Por mais que a arte ela vem com uma grande expressividade, é um local, sim, né, que os corpos LGBTQIAPN+, conseguem, né, ocupar mais espaços em diversos setores de trabalho, mas quando esses corpos, né, estão em exposição, né, numa apresentação pública, por exemplo, se deparam ainda com alguns constrangimentos, né, de uma incompreensão, de não saber tratar, ou de sofrer mesmo um preconceito com a tal da invisibilidade que as pessoas LGBTQIAPN+ acabam sofrendo. E eu quero deixar aqui, né, uma mensagem mais objetiva para a reflexão. É uma frase pequena, mas que pode movimentar muito, tanto os líderes dessa organização, como os membros aí do ambiente de trabalho. Reconhecer é um princípio de mudança. Então, a partir do momento que você reconhece que esse movimento, né, da comunidade está muito presente no século XXI, que há oportunidade de emprego para essas pessoas, a partir dali a gente começa a se reconstruir, né? Então, num primeiro momento de um estranhamento, até que né, de uma certa natureza compreensível. Mas hoje a gente tem lei, a gente tem movimentos, tem cooperativas, grandes movimentos de resistência que está auxiliando a nossa base para que as pessoas possam permanecer nesses locais de trabalho e principalmente ter acesso. E pequenas coisas podem já movimentar tudo isso, desde o fato do acolhimento, né, de perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada, qual o pronome que a representa, um banheiro, né, especificando, né, essa questão do gênero, abraçando, né, dando a possibilidade da pessoa se sentir à vontade em usar, né, um toalete sem ficar ali se
autossabotando, né? Onde eu vou, por aqui que eu vou, como que eu vou, entre outras questões. Bom, espero ter contribuído um pouco aí com o pensamento de vocês. Vou deixar, né, alguns arrobas que vocês podem também seguir para se aprofundar no assunto e venham conosco, com certeza nos acolhendo, que será de extrema importância para uma sociedade acolhedora, inclusiva e transformadora. Um abraço afetuoso, até mais.